O salmista, ele fala, né, no Salmo 19 aí, como a gente vai ler, Gênesis 1 e o texto de Hebreus, e depois o Salmo 145, ele fala da grandiosidade de Deus. Quem é Deus na nossa vida? E às vezes muitas vezes a gente se acha perdido, porque tanta coisa acontece na nossa vida, nós somos falhos, né? Mas o Senhor sempre está trazendo à nossa memória que Ele é a nossa esperança. Ele é o Deus que transforma. Ele é Deus que ressuscita. Então, o texto bíblico que a gente vai fazer conforme está proposto aí para a gente. Diz assim a palavra do Senhor. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Esse é o nosso papel, esse é o Deus que nós servimos. De pé nós vamos cantar que Deus, Ele é Deus na nossa vida. Não importa a situação, não importa o que você está passando, mas se você confia, crê que você serve, que você tem um Deus na sua vida, você pode ter certeza que Ele já vai fazer a obra, Ele já está fazendo. Às vezes a gente fica com o coração pequenininho, amargurado, né? Triste, porque a gente se entristece com tanta coisa, né? Com a violência que anda aí. Essa semana estava assistindo uma matéria, lendo uma matéria, e vi um menino que foi tirar foto com um urso e morreu, de 11 anos. Aquilo mexeu muito comigo, né? E a gente fica triste, é um estado de tristeza. Isso há várias outras coisas mais que levam a tristeza no nosso coração. Mas Deus é Deus na nossa vida. A gente não pode desistir de clamar. A gente não pode desistir de pedir. E o nosso papel como crente aqui na terra é exaltar, é falar dessa glória que Deus é falar desse amor que Ele manifesta sobre cada um de nós. Vamos louvar dizendo que Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele.
se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Você adora o Senhor por quê? Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Esse é o Deus que nós servimos, amém? Esse é o Deus maravilhoso, que em todo tempo Ele é Deus. Qualquer um pode falhar, né? Qualquer um pode falhar, o seu pagamento pode atrasar, né? Uma entrevista de emprego pode não acontecer, mas Deus jamais falha. O que Ele prometeu, Ele cumpre. O que Ele prometeu, Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque o Senhor é fiel. Vamos ler junto o texto de Lamentações 3, 22 e 23. Ele diz que a misericórdia do Senhor ela não tem fim, não tem limite, porque grande é a fidelidade dele. Vamos juntos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E é enorme a fidelidade do Senhor. Enquanto a gente louva o Senhor com esse belíssimo hino que fala da fidelidade do Senhor, você que veio preparado para dedicar no altar do Senhor o seu dízimo, a sua oferta, o seu bem, participar da obra do Senhor, faça isso com alegria enquanto a gente louva o Senhor que é fiel. Louvo de coração. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Pelo por aos teus filhos darás. Nunca mudas e tu nunca faltas de mim. Tão como és tu, sempre serás.
Amém. Você pode sentar, pensando nessa fidelidade do Senhor, que jamais nos falta, e nós vamos orar. É um momento de gratidão. Eu vou passar a palavra ao pastor Denilson, que vai fazer esse momento. Você que quer agradecer ao Senhor por algo, por uma bênção, vem, compartilha com a gente que a gente vai orar junto. Logo após, o pastor já está com a palavra para trazer a mensagem dessa manhã. Vamos orar a Deus nesse instante. Nosso Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, mais uma vez. O Senhor nos concede o privilégio de estarmos reunidos na Tua presença para te adorar, para te exaltar. Nós queremos te agradecer, porque se não fosse as Tuas mãos poderosas em nossas vidas, nada nós podíamos fazer. Quero te agradecer, Senhor, por este culto que o Senhor nos permite a Ti prestar. E neste momento, e aqui estamos reunidos na Tua presença, eu fale mais uma vez aos nossos corações aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, pelos Teus servos aqui presentes, os seus motivos que eles têm para também te agradecer. Louvamos-te por causa disso tudo. E mesmo aqueles que aparentemente não têm ainda nada para agradecer, com certeza têm. E o Senhor, nós te louvamos por esses irmãos, os nossos irmãos que não podem estar conosco aqui. O Senhor também esteja com eles, guardando-os, livrando de todo mal. Nós te louvamos e te pedimos, fale agora, mais uma vez, aos nossos corações. Em nome de Jesus pedimos, amém. Hoje, estava até conversando com o irmão Jefferson esses dias. Hoje também estamos comemorando, o Dia do Jovem, o Jovem Batista, nossos jovens que estão aí atuando em nossas igrejas. Precisamos agradecer a Deus pela vida deles. E hoje nós gostaríamos de meditar em cima do tema Jovens usados por Deus. Jovens usados por Deus. Por favor, os irmãos, não é porque o título fala-se Jovens usados por Deus, os irmãos, por favor, não pensem que é só para os jovens, não, é para todo mundo. A palavra de Deus, ela não faz distinção de pessoas. Todos nós, a palavra de Deus fala aos nossos corações. Então, por favor, não pensem, hoje é dia do jovem, o pastor vai falar do dia dos jovens, então não está falando para mim. Eu já sou mais de idade. Não é isso, por favor. Não vamos fazer esse tipo de julgamento em relação à palavra de Deus. Vamos aproveitar o tema, vamos aproveitar o momento em que os jovens, nós estamos hoje louvando a Deus pela vida dos nossos jovens. Obrigado, pastor. Vamos aproveitar o momento e tirarmos lições bíblicas de jovens. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias e vamos ler um texto que com certeza os irmãos conhecem bastante. Mateus, capítulo 17, e vamos ler os versículos de número 24 a 27. Mateus 17, 24 a 27. Mateus 17, 24 a 27 diz assim: Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga imposto no templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem é o rei da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou os dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a
entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Esse texto vai nos contar uma verdade que os irmãos talvez nunca pararam para pensar, ou não saltou aos olhos. Porque digo isso, desde o tempo que eu estou na igreja, e o Silvio já era testemunha disso, né, Silvio? Né? Mais velho do que eu, lógico. Nós, pelo menos eu, não sei se ele, nós nunca ouvimos falar desse texto num assunto interessante. Um assunto muito interessante. A idade dos apóstolos. A idade dos apóstolos. Por esse texto, nós podemos não afirmar no sentido a idade exata, mas podemos colocar a faixa de idade deles. A faixa de idade. Para os irmãos, os apóstolos de Jesus Cristo começou o seu ministério com quantos anos? 30 anos. Para os irmãos, título de curiosidade também para mim era dessa forma. Quantos anos tinham os apóstolos? Para os irmãos, sem medo de errar, pode dizer. A média de 20 anos. A média de 20 anos. Pois bem, se você ler, não precisa ler agora, mas se você abrir a sua Bíblia depois, abram em Êxodo e dê uma leitura lá no capítulo 30 e no capítulo 38, versículos que está ali registrando, registra uma lei de Moisés, de que todos os maiores de 21 anos deveriam pagar imposto no templo. Todos. Todos os maiores de 21 anos deveriam pagar o imposto no templo. Quando o irmão Raimundo diz média de 20 anos, você pode pensar o seguinte, que, com exceção de Cristo, que tinha 30, de Pedro, que tinha mais de 21, porque ele paga imposto. Leram no texto comigo, né? Jesus Cristo fala, paga o seu e o meu. E os discípulos não pagam, os outros discípulos não pagam, você vai deduzir comigo que os discípulos de Cristo tinham abaixo de 20 anos. Todos eles, com exceção de Pedro, tinham menos, ou talvez, 20 anos. Todos eles. Até porque Pedro também já era casado. Tem até sogra. Mas Jesus Cristo e os outros discípulos, Jesus Cristo, quando chama os seus discípulos, chama-os todos nessa faixa de idade. Curiosidade minha, claro, os irmãos conhecem, por que Cristo chama esses jovens para serem seus apóstolos? Isso aqui, irmãos, tem muito a nos falar, tem muitas lições para nos dar. Se os irmãos depois quiserem, eu preparei aqui um estudo que comprova a idade deles, que mostra mais ou menos que eles todos eram de menor, vamos colocar assim, na questão legal da época e também de hoje, né, que você completa a maioridade com 21 anos, não é isso? Fez 18 anos, né, 18, 21 anos. Todos eles eram de menor. Inclusive, você vê a mãe deles junto com eles. Tiago e João. A mãe deles vai pedir eles para que colocassem uma à sua direita e outra à esquerda. Lembra disso? Do texto? Ué, por que eles mesmos não pedem? Mas quem pede é a mãe. Porque era inconcebível a ideia de um homem de 30 anos caminhando pelas terras de Israel, pelas terras de Jerusalém, por ali, e com crianças, com jovens. A mãe estava junto, estava observando também. Mas a ênfase aqui são os apóstolos. Por que Cristo chama jovens e não adultos? E não adultos. Eu queria pensar com os irmãos exatamente isso, aproveitando o momento. Hoje em dia, em muitas igrejas,
por aí afora, não se valoriza os jovens. Não dão espaço para os jovens trabalhar. Eu gosto muito, os irmãos sabem disso, isso não é nenhuma novidade, de trabalhar com os jovens, com os embaixadores, né? Eu gosto de trabalhar com essas pessoas novas, porque quando você consegue, e os irmãos vão ver isso, quando você consegue instruí-los de forma sadia, de forma a eles entenderem que precisam viver nos caminhos do Senhor, se tornarão adultos muito melhores no trabalho do Senhor. Tirou pelo nosso tempo de embaixada, quando nós estávamos trabalhando ali no Rio da Prata, dali saíram pastores, líderes, saíram homens, e não só os embaixadores, mas também as mensageiras, homens e mulheres que hoje fazem muita diferença no trabalho do Senhor em nossas igrejas. Professores de EBD, pastores, líderes, professoras de mensageiras e outras. Este grupo de pessoas, nós precisamos entender que é necessário investir neles, para que no futuro, que é deles, eles possam vir nos substituir aqueles que hoje estão ativos ou já estão parando por causa da idade, e o trabalho possa prosseguir. Mas a Bíblia dá uma resposta com relação a isso. E eu queria ler com os irmãos em 1 João, capítulo 2, versículo 14, a segunda parte. João, já de idade, João já um ancião, ele faz uma referência aos jovens. 1 João 2, a segunda parte do versículo, ele diz assim: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Segunda parte diz, veja, ele está falando a jovens. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Característica do jovem. Todo mundo aqui já foi jovem, quem não é ainda, né? Quem ainda é jovem. Características dos jovens. Pensem comigo. Quais são as características que você pode dizer que ele é um jovem? Força, o texto já mostra, e muito vigor. O jovem tem vigor. É pronto. O jovem tem esperança. Você que já foi jovem sabe disso. O jovem tem muita esperança no futuro. O jovem tem muita esperança. E porque ele tem muita esperança no futuro, ele luta. Ele luta. Inclusive luta por mudanças. Para melhorar. A visão dele pode ser até deturpada. Pode até não estar aquela visão perfeita, mas ele luta por mudança. Ele quer mudança. Pode observar isso. E outra, não tem medo. Não tem medo de investir. Não tem medo de fazer. O jovem é audacioso. O pessoal vai começando a amadurecendo, vai envelhecendo, já começa a ficar cheio de medo, né? Já começa a ter muito cuidado com as suas ações. É normal, é natural para todo mundo vai passar por isso, quem não já passou ou está passando. E nas suas convicções, no seu pensamento, veja, o jovem às vezes é visto como rebelde. É visto como rebelde. Mas, repare, o jovem, ele também, apesar da luta, isso é natural dele, pela sua personalidade e individualidade, ele também precisa, apesar de não admitir muitas das vezes, de depender de alguém. Ele precisa da confirmação de alguém. E esse alguém normalmente é aquele que acredita nele. Pode observar isso. O jovem, né, quando ele está chegando ali naquela idade da adolescência, quando ele está chegando naquela idade do questionar, e a gente diz que o adolescente normalmente
aborrecente, né? Uma frase totalmente errada com relação a eles, para mim é a melhor idade, eles começam a lutar contra alguns princípios. É natural isso, como eu falei, até por uma questão de autoafirmação. Ele está deixando de ser criança para ser uma pessoa madura, escolhas, objetivos. E ele então trabalha para isso, trabalha em função a isso. Pode observar isso. E quando você apoia, quando você incentiva, quando você instrui, orienta, você conquista o jovem com muita facilidade e o ajuda nas suas questões. E Deus sabe disso. Afinal de contas, foi Deus que nos fez e todos nós já passamos por isso. Mas Ele aproveita. Quando você olha para a Bíblia, irmãos, normalmente nós temos visões de personagens como pessoas adultas, maduras, velhos, barbados. Concorda comigo? Né? A gente às vezes olha isso. Tem pessoas que quando olha para as pessoas da Bíblia, vê estes homens e mulheres como pessoas maduras, adultas, e muitos até foram. Mas nos esquecemos de olhar para eles também como jovens. E interessante, eu fiz uma lista aqui, irmãos, de pessoas, de grandes homens e mulheres que começaram o seu trabalho no ministério como jovens adolescentes, como jovens. Cito, por exemplo, José. Foi para o Egito, longe do pai e da mãe, longe dos seus irmãos, evidentemente vendido como escravo, mas lá no Egito, um jovem soube se posicionar. Gideão, quando Deus o chama para liderar contra o exército, os inimigos, ele mesmo diz: eu sou o menor da minha casa, um jovem. Gideão, valente. Samuel, outro jovem que ouviu a voz de Deus. Daniel e seus companheiros, tudo jovem, adolescente. O rei Josias, quando assume o reinado de Israel, praticamente uma criança. A rainha Esther, você olha para a rainha Esther como uma mulher, mas ela era também uma jovem. O rei Davi, sim, consagrado por Deus, ungido rei de Israel, ainda pequeno. Aproveitando, me veio aqui Josias, que fez a reestruturação do templo. Rei Josias, que restabeleceu a adoração, mandou destruir as estátuas dos ídolos. Adolescente, criança. Maria, mãe de Jesus. Quarta-feira nós estávamos falando aqui, né, irmão? Quarta-feira nós estávamos meditando em cima da vida dessa jovem, uma criança ainda, um adolescente, um jovem. Os próprios apóstolos, como nós vimos aqui, tudo abaixo de 20, com exceção de Pedro. Timóteo, pastor de uma igreja, incumbido de direcionar, inclusive, outros líderes. Jovem também. Jovem. E se você olhar esses homens e essas mulheres, talvez se fosse nos dias de hoje você questionasse. Eu não sei, o pastor Johnny sabe disso também, né? E os irmãos mais antigos. Em muitas igrejas, quando vai se fazer, por exemplo, uma sucessão ministerial, normalmente se coloca lá um homem, aí usa um texto errado, fora do contexto, né? Não neófito, ou seja, não jovem. Né? Tem igreja até que coloca que já seja aposentado. E colocam assim. Aí vem um jovem saído, recém do seminário, mais experiente. Chega para ele e fala assim: não, você é muito novo. Você ainda é um jovem, uma criança. Se fosse hoje, talvez Timóteo nunca assumiria um ministério.
nas nossas igrejas, não digo todas. Mas a história vem rica de exemplos também. Os irmãos conhecem a história de Guilherme Carey, pai de missões? Um jovem que confrontou um grupo de pessoas de idade com a sua visão de expansão do reino, sapateiro, e aquele grupo de homens, medalhões, né? Imagina a cena, vira para o jovem e fala o quê? Quem sabe a história? No Vale dos Embaixadores. Quem sabe a história? A mensageira, devia ter também tirado elas. Jovem, sente-se, fique calado. Se Deus tiver que fazer, Ele vai fazer, não é você. Jovem, com 18 anos pregou o seu primeiro sermão. Casou-se com 20 e começou a trabalhar para o Senhor, ainda como jovem. O que a gente percebe com isso, irmãos? É o que muitas das vezes nós ignoramos porque não nos consideramos mais, muitos não se consideram jovens. Mas todos nós, se pararmos para pensar bem, estamos parando porque esquecemos que Deus nos capacitou com força para o trabalho. Jovens fisicamente têm força, sim. Muitos de idade, às vezes, por causa da saúde e coisas tais, não conseguem mais desenvolver um trabalho. Mas não significa que nós não temos força. Porque a força que nós temos espiritualmente falando não vem de nós. Vem de quem? De Deus. Ah, eu não sou mais jovem para fazer isso. Pode ser que fisicamente você possa até não fazer certas coisas mais, mas não significa que você não tem mais força para trabalhar para o Senhor. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 33 e 34, veja o que o autor aos Hebreus diz com relação a isso. Diz ele o seguinte: os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Quando o hebreu está falando isso, o autor aos Hebreus, ele está referindo só aos jovens? O que os irmãos acham? Está se referindo a todos, lá atrás. Todos que lá atrás fizeram grandes coisas, grandes obras, porque eles tiraram a sua força para poder fazer de quem? De Deus. Crendo pela fé, eles foram vitoriosos. Cito Moisés. Quantos anos tinha Moisés quando começou a liderar o povo de Israel? No tirar do Egito, caminhando pelo deserto, quantos anos Moisés tinha? Alguém sabe? Aproximadamente, pelo menos? 80 anos. Aí alguém poderia, mas não tem mais força. E sim. Até porque a nossa força pode até nos faltar fisicamente, mas a força espiritual, essa não falta. Porque não é nossa, é Deus que nos capacita, é Deus que nos chama, é Deus que nos manda, é Deus que está à frente conduzindo o seu povo. É Deus. Porque quando nós tentamos fazer pelas nossas forças, nós não fazemos nada direito ou nada podemos fazer. Veja, os jovens têm para nos ensinar, porque João diz, vocês têm força, vigor.
mas não é por causa de não sermos mais jovens, não significa que não temos força, porque passou a força física. Não, não, não. Temos forças e força espiritual vindo de Deus, porque cremos pela fé, cremos em Cristo Jesus. Veja o que João escreve lá em João capítulo 6, versículos 67 e 69. João, Evangelho de João, capítulo 6, 67 a 69. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Está perguntando aos jovens, né, naquela ocasião. E aí, então, Simão Pedro toma a frente e responde, Senhor, para quem eu irei? É assim que ele diz? João já era um homem casado. Para onde eu irei? Não é isso que ele diz. Ele diz, para onde iremos? Ele e o resto do grupo. Ele e os jovens que com eles estavam. Para onde nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Só tu. E por isso nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Israel. Veja essa fé que aquele grupo tinha, que aquele jovem tinha, é a fé que nós precisamos também ter, de que crendo em Jesus Cristo, nós vencemos e somos mais do que vitoriosos. Não pela nossa força física, não pela nossa capacidade, mas pela força espiritual que Cristo nos concede ter para a realização da sua obra. Força. E Pedro vê isso. Pedro fala isso. Em nome do grupo daqueles jovens, ele diz, para onde nós vamos? Para onde? Se só tu tens a palavra da vida. Eles venceram, irmãos. Eles venceram aquele contexto todo. Quando Cristo volta para a sua glória, quando ele então retorna ao seu trono, né? Ele diz o seguinte para os seus discípulos, em outras palavras, agora é com vocês. Agora é com vocês. Agora é com vocês. Continue. E vocês vão fazer mais do que eu. Não é isso que ele disse? Não é o que Jesus Cristo disse? Vocês farão mais do que eu. Porque vocês ainda têm uma vida pela frente. Veja a visão de Cristo. Vocês ainda têm uma vida pela frente. João, já de idade, talvez 80 anos, dizem algumas pessoas, na ilha de Patmos, né? Redige o quê? O livro do Apocalipse. Já velhinho, já aquele senhor de idade agora, mas firme ainda, convicto, em ação, limitado na sua físico, né? No seu físico e preso por causa da perseguição, mas não parado, não calado, mas agindo, fazendo a obra do Senhor. Por isso, eles venceram o mundo. E nós podemos vencer. E fazer como Paulo, lá no livro de Atos, né? Quando chega para aquele grupo de crentes, né? Vocês forem batizados em quê, então? Esse pessoal aí que alvoroçou o mundo chegou até aqui, pregou o evangelho e tal, mas está faltando alguma coisa. Fizeram muita coisa. Seguindo. Além de força, diz João, a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus permanece. E aqui é um ponto muito importante, irmãos. Será que a palavra de Deus tem permanecido em nós? Quando Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, ele diz a Timóteo uma coisa interessante. Vejam lá, 2 Timóteo 3, 14 e 15. Ele diz o seguinte, quanto a você, porém, permaneça ou continue nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção,
pois você sabe que de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Uma das características do jovem é que ele gosta de questionar. Sabe aquele negócio do porquê? Mas por que disso? Já viram esse negócio? Mas por que é assim? Mas por que... Mas por que... Aí vem uns indivíduos inteligentes pra caramba. É porque eu quero. Ele vai sair dali. Não é isso que eu quero ouvir. É porque é. Vai sair dali. Não é isso que eu quero ouvir. Ele quer saber o porquê mesmo. Ele quer entender. Faz parte. É o aprendizado do jovem. Está descobrindo o mundo. Mas por quê? Mas por quê? É uma perguntinha boa, né? Eu gosto. Eu gosto. Mas por que não está escrito? Mas por que está escrito? Mas por que tem que ser feito assim? Mas por que não pode ser feito assim? Né? Não é assim que eles fazem com a gente? Pergunta o porquê todo tempo, toda hora? Ótimo, eu adoro essas perguntas. Porque quando eles fazem o porquê da pergunta, nós precisamos dar a resposta certa. Veja, Timóteo não era uma criança, na época, diz Paulo, não era uma criança excepcional. Não, como qualquer outra. Mas a sua mãe e a sua avó lhes ensinou o quê? O que elas passaram para ele? As Sagradas Letras. Por que temos que ir para a igreja? Ah, porque Jesus Cristo nos ensina. Ah, mas por que não temos que fazer assim? É porque a Bíblia nos ensina. Mas por que não podemos fazer? Porque a Bíblia nos ensina. Daí o texto, que os irmãos conhecem muito bem, lá do Velho Testamento, que diz: instrui o menino ou a criança no caminho deve andar. Até quando ele envelhecer, o que diz o texto? Não vai se desviar dele. Nós, para poder passar esse conhecimento para os nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens, nós precisamos também saber. Como é que eu posso responder para o meu filho? Como é que eu posso responder para o meu jovem se eu não sei? Se eu não conheço? Eu posso não saber tudo. Eu posso não ter todo o conhecimento, mas eu posso ajudar a criar aquela criança, instruir na palavra de Deus. Eu vi há pouco tempo, ou agora não me lembro também se foi há pouco tempo, eu vi um tempo atrás uma reportagem de uma pessoa que galgou, né, na sua vida secular, estudos, e foi embora, disparou e foi uma pessoa realmente de valor. E muito tempo depois ele veio descobrir que sua mãe não sabia nenhuma palavra, nenhuma letra. Mas ela não esmoreceu em ensiná-lo, em instruí-lo. Ela foi lá, cobrou. Ela, na sua ignorância, fingia que sabia ler para poder puxar o garoto. E o garoto que foi, cresceu. Veja, eu não tenho que saber tudo, mas eu preciso saber e instruir dentro da palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Instrui o menino. Aliás, essa versão, ela tem uma coisa interessante. Ela diz: instrui o menino no caminho que deve andar, não é assim? Mas a ideia ali do hebraico, a ideia ali do texto, não é só você dizer, ó, vai por aqui, não é só isso não. É ir também junto, no caminho dele, na vida dele, instruindo o caminho. Ou seja, vamos por aqui, porque isso, por isso. Não por isso, não por isso e não por isso. É ir junto, é caminhando com ele, é caminhando com aquela criança, é caminhando com aquele jovem, é mostrando a ele tudo o que é e o que não é, para que ele possa caminhando naquele caminho com você. Quando você faltar, ele continua e não vai se desviar mais daquele caminho. Isso é importante para nós.
Isso é importante para mim, para você, trabalhar e aprender que a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus permanece e ela não mente. Então, primeiro eu preciso aprender para poder passar. E para permanecer neles, irmãos, o salmista Davi, aliás, o Salmo de número 119, agora não lembro se o autor é Davi, né? O Salmo 119, versículo de 9 a 16, nos dá a dica aqui de como fazer isso. Salmo 119, versículo 9 a 16. Nos dá a dica de como fazer com que a palavra de Deus permaneça. E João diz isso, a palavra de Deus permanece em vocês. O que diz aí então o texto? Como pode um jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Bendito seja o Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Veja, três coisas, além de outras, mas três coisas destacam aqui o texto, como fazer para permanecer. Como fazer isso? Primeiro está no versículo 10. Primeiro, buscar de todo o coração. Muitas das vezes nós mesmos demonstramos aos nossos filhos, aos nossos jovens que não devem buscar, porque você não busca. Lembra que eu falei? O jovem, ele precisa de alguém, mesmo que ele diga que não, mas ele se espelha em alguém, ele mira em alguém. Tem até uma frase popular que diz aí, adote seu filho antes que o traficante, um bandido o adote. Porque ele se inspira nisso. Isso é natural, né? É fato. Ele vai olhar para uma pessoa e naquela pessoa ele vai se mirar. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser um amigo, pode ser um parente. Ele vai mirar. E ele vai querer seguir os passos daquele indivíduo. Querendo ou não, ele vai fazer isso. Mesmo que ele diga que não. Mesmo que ele busque achar os seus próprios caminhos segundo ele. Mas ele vai mirar. E no que ele vai mirar, ele vai olhar para você e vai dizer o seguinte: você busca de todo o coração a palavra de Deus? Ora, se você não busca, como é que ele vai buscar? Então veja, como fazer com que a palavra de Deus permaneça? Primeiro eu tenho que buscar. Interessante a expressão do salmista. Veja aí, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. É como se ele estivesse falando para outro, né? É como se eu falasse assim, como é que podemos fazer para... Como é que ele pode fazer? O que ele pode fazer para... E aí, ele agora, veja, traz para o pessoal. Eu te busco de todo o coração. Então, primeiro, vamos partir de nós. Vai partir de nós. Primeiro, eu tenho que buscar de todo o coração a palavra de Deus. Tenho que buscar para poder passar. A segunda está no versículo 11. Quando eu busco e a encontro... Tenho que fazer o quê? Guardar. Guardar. Interiorizar. Proteger. É outra coisa interessante. Não adianta você buscar e deixar para lá. Você tem que guardar. Interiorizar a palavra de Deus. Porque se você não considera a palavra de Deus preciosa, e ele vai dizer que ele considera a palavra de Deus, no versículo 14, como riquezas, ele vai dizer assim, é mais do que riquezas, e se você gosta de riquezas, a palavra de Deus deve ser mais até do que riquezas, então guarde a palavra de Deus como algo preciosíssimo para ti. Porque se você não valorizar, não guardar a palavra de Deus, como é que ele vai guardar? O mundo tem muito para oferecer, não se iluda quanto a isso. Tem muitos prazeres e riquezas que são oferecidas aos nossos jovens, até para nós mesmos. Então, se eu não considero isso como valor, como eles vão considerar? Não vão.
Já tem bastante coisa que aparentemente é bom que o mundo oferece e que eles estão comprando aí à torta e direito. Então vamos guardar, valorizando a palavra de Deus em nossas vidas. E depois, lá no versículo 15, o salmista diz: meditarei. O que é meditar, irmãos? O que é meditar? Pensar, avaliar e, concluindo, viver, lógico, por tabela. Como é que eu posso querer que ele viva, medite, aprenda, se eu não medito, eu não aprendo, eu não vivo? Fica complicado. Fica complicado. É certo que a salvação é individual. É certo que a vida espiritual é algo individual. Mas precisam de um ponto de referência. Vira Pedro para Jesus. Para onde iremos nós? Eu sou casado, mas eles ainda são crianças, são jovens, estão em formação. Nós chegamos a um consenso. Para onde nós vamos? Só tu tens a palavra da vida. Só tu. Veja, chegou à conclusão de que eu preciso mirar em você, o Senhor, o Messias, o ungido de Deus, e seguir esses passos. Não sou perfeito, tenho minhas falhas, tenho minhas limitações, mas eu vou seguir. E os discípulos seguiram, com exceção de Judas, que tinha o seu coração já pautado no pecado. Mas os outros seguiram a Jesus Cristo, não o abandonaram. E tiveram suas vidas ceifadas de maneiras diversas e até de forma terrível em muitas delas, mas não esmoreceram, caminharam até o final. Porque Jesus Cristo passou para eles exatamente isso. Passou que a palavra de Deus é verdadeira, pura e traz vida. E eles seguiram. Eles seguiram. Seguiram o Mestre. Será que nossos jovens estão nos seguindo? Será que você tem, jovem, também seguido a Cristo? Não o homem, mas seguido a Cristo como deve ser? Assim como foram esses jovens na palavra de Deus, outros tanto? Porque se você não fizer assim, não consegue vencer o maligno. O maligno, como a própria palavra de Deus diz, ele é mau, destruidor, veio para matar. E ele está querendo matar, não importa a idade. E ele prefere, se existe uma preferência nisso, os nossos jovens. Ele sabe do futuro. Então, se ele ataca os jovens, ele consegue destruir o futuro. Então, não permita. Vencer o maligno é fácil, porque a palavra de Deus está em nós. Vencer o maligno é simples. A própria palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele pode sair correndo de você. Basta você querer resisti-lo, não com a sua força, mas com a força de Cristo. Aqueles jovens da Bíblia, aqueles homens e mulheres adultos, eles venceram o maligno, puseram o maligno para correr. Simples, resistindo na força do Senhor. Mas eles tiveram um processo de interiorizar, buscar, interiorizar, meditaram, valorizaram a palavra de Deus. E aí fecha como Josué, que quando o jovem percebeu, peraí, eu preciso acreditar nesse Deus, e seguiu Moisés. Josué e Calebe, dos 12, foram os únicos que disseram: não, em Deus é possível entrar nessa terra prometida. Deus à frente, conseguimos, tranquilo. Como o pessoal fala hoje, né? Tá no papo, já ganhamos. E então Josué, ainda jovem, percebe isso, e apesar de ter peregrinado 40 anos no deserto, agora já um homem maduro, ao entrar na terra prometida, teve suas falhas, evidentemente, não abriu mão de seguir a Cristo. Não abriu mão. Venceu o maligno.
E aí Deus diz para ele, reforçando, ó, tenha cuidado de fazer conforme todas as coisas que meu servo Moisés te ordenou. Delas você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas ande com prudência, ande nessa linha reta, não se desvie nem para o lado nem para o outro. E aonde você pisar, estou dando, é seu, a vitória é certa. Que a gente possa aprender com esses homens e mulheres do passado que, independente da idade, fizeram o que fizeram em Cristo Jesus. E está aí a galeria dos homens da fé, registrada na palavra de Deus, e outros tantos que não estão registrados aqui, mas estão registrados no livro da vida, a qual um dia Deus abrirá e vai chamar pelo nome. E um dia eu, em particular, tenho certeza disso, vai chamar o meu. E com certeza, espero eu que vai chamar de todos aqui. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos aproveitar o momento, né? Vamos refletir nisso. Eu posso, pode. Em Cristo Jesus nós podemos. Que Deus possa te abençoar. E vamos orar pelos nossos jovens. Vamos orar por eles, para que Deus possa agir na vida deles e que amanhã eles venham a nos substituir com louvor, porque nós fizemos a nossa parte que cabe a cada um de nós, né? Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito e com certeza ainda há de fazer em nossas vidas. Oremos. Nosso Deus e Pai, na Tua presença ainda nós nos encontramos e queremos Te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos instrui a cada dia mais a viver a Tua palavra, não importando a minha idade, não importando os meus pecados, porque o Senhor nos perdoa se nós confessarmos, o Senhor tem nos amado, o Senhor tem tido muita misericórdia conosco e espera que cada um de nós venha a viver uma vida digna de Teus servos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Orienta-nos, Senhor, na Tua palavra, para que através de nossas vidas muitos outros possam ver Cristo e assim chegando à salvação de suas vidas. Nós pedimos pela Tua igreja, por todas elas que estão espalhadas, reunidas, pregando a Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro nesse instante. Amém, Senhor. Podeis sentar, irmãos, passar a palavra ao nosso irmão ministro, irmão Jefferson, que vai estar dando assim prosseguimento a este final de culto. E logo mais à noite temos mais festa, adoração, culto ao nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas antes, porém, a gente quer fazer algumas comunicações. Quer comunicar à igreja que na próxima quarta-feira, agora, nós teremos a reunião do conselho. O pastor precisa tratar de alguns assuntos que estão há muito tempo pendentes. Então, quarta-feira, às 20 horas, nós teremos a reunião do conselho, tá? Aí contamos aí com os irmãos que fazem parte do conselho, estarem aqui para a gente poder, tão logo, fazer essa reunião do conselho, né? No último domingo, no culto da noite, último domingo de agosto, no culto da noite, nós teremos o culto de celebração pelo aniversário dos embaixadores do rei. Então, vai ser um culto de celebração. Nós vamos agradecer por mais um ano dessa organização. O pessoal aí está preparando, está se movimentando aí, e você não pode deixar de perder de consagrar a sua vida ao Senhor, de orar pela vida desses meninos, de orar pela vida dos líderes, né, dos irmãos que têm trabalhado incansavelmente para manter essa organização, tá? O último domingo, aniversário dos embaixadores do rei. Eu quero falar sobre o PGM, irmãos. Ainda nós estamos com os PGMs de forma pelo Zoom, né, que acontece todas terças e quintas, né? Mas a gente gostaria muito, a gente sente falta de muitos irmãos. O irmão José Bento e a irmã Marisa, que são líderes desse trabalho, eles sentem falta de muitos irmãos que poderiam estar ali. É um momento que a gente partilha da palavra de Deus,
a gente trabalha a comunhão com outros irmãos, rever irmãos que há muito tempo não estão aqui na igreja, por exemplo, a irmã Rosângela, né? Ela mora lá em Campo Grande agora, né? E há muito tempo não veio à igreja. Então esse é o momento de partilhar, de compartilhar as bênçãos do Senhor. Então participe do Zoom, não tem muita dificuldade. Se você não tem muito manejo para mexer nessa parte tecnológica, pede alguém na sua casa aí para poder te ajudar, mas não deixa de participar, tá? E assim adorar o nome do Senhor. Falando em tecnologia, o Ministério Esperança, né, o Grupo Esperança da Terceira Idade, já está com o grupo no WhatsApp. Né? O irmão Carlos César, que é o líder desse ministério, ele depois vai, você que tem curiosidade, que quer participar, procure ele, que assim você pode ser inserido no grupo e ficar por dentro do que está acontecendo no Ministério Esperança. Ele não parou, né? Eu sei que o pessoal da terceira idade são os mais afetados por conta da pandemia, mas o ministério ele não está parado. Ele tem feito, né, as suas atividades de acordo com a nossa necessidade, né, como a gente pode. Tá? Então, ore por esse momento, ore por esses ministérios, ore pela nossa igreja, para que Jesus ele seja exaltado, para que o Senhor nos dê sabedoria para conduzir cada parte. Amém, irmãos? Logo mais à noite estaremos aqui novamente para adorar o Senhor. Com uma oração silenciosa, nós estamos terminando o culto dessa manhã.